O clima de revolução que a gente tanto acompanha nesta história está prestes a sofrer um golpe tão duro e inesperado que vai deixar todo mundo sem chão logo nos próximos minutos da nossa conversa. Imagine só a cena impactante. Um homem que simbolizava a resistência e a esperança de dias melhores para todo um povo acaba de ser encontrado sem vida, mergulhado no silêncio mortal de uma cela gelada, transformando o que era uma luta política fervorosa em um luto coletivo e desesperador. Essa partida repentina não é apenas uma perda lamentável para a trama, é o combustível que faltava para incendiar de vez o coração da Alika e fazer com que ela busque justiça com as próprias mãos contra quem ousou interromper essa trajetória de forma tão sombria e covarde. Mas olha, antes de eu te contar como esse corpo foi localizado e revelar o papel crucial de um soldado nesse anúncio que vai paralisar a cidade inteira, eu quero te fazer um convite para entrar de vez no nosso círculo de amigos que amam um bom drama e não perdem um detalhe. Se você ainda não está seguindo a nossa caminhada diária, aproveita para se inscrever agora e deixa aquele joinha que fortalece demais a nossa conversa sobre cada reviravolta dessa história que nos prende do início ao fim. E já vai pensando aí para me responder daqui a pouco nos comentários. Você sente que esse desfecho fatal foi um acidente trágico ou existe uma mão invisível operando esse crime terrível nas sombras da prisão? Tudo começa na segunda-feira com um clima de tensão psicológica absoluta e sufocante, onde o Jendal resolve testar os limites da lealdade do Dume de um jeito bem incisivo, mostrando que ele não confia nem na própria sombra dentro daquele palácio. É aquele tipo de jogo mental perverso, onde qualquer palavra mal colocada pode ser o fim da linha para quem tenta jogar nos dois lados da moeda. E o Jendal parece sentir um prazer sádico em ver o desconforto alheio, enquanto busca reafirmar seu domínio absoluto. Enquanto isso, o clima na cidade azeda completamente para a nossa guerreira Alika, porque a Virgínia, destilando um veneno que parece não ter fim, coloca em prática uma armação rasteira para acusar a moça de ter roubado joias valiosíssimas da elite. A Megera é tão articulada e convincente que consegue envolver o Sebastião em suas mentiras, fazendo com que o Miguel, por puro medo de se queimar com a opinião pública e perder prestígio, desista de alugar a casa para a Alika começar sua nova etapa de vida. Gente, para e pensa comigo por um instante. Como alguém consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo depois de destruir o sonho de uma pessoa batalhadora com uma calúnia tão pesada quanto essa? O cerco contra a nossa protagonista aumenta perigosamente quando Diógenes e seus aliados já chegam cobrando satisfações de forma agressiva e humilhante. Mas no meio desse caos todo, o destino dá um pequeno refresco com o resgate triunfal do Akin do Poço das Serpentes, graças à bravura inquestionável do Shinua e de outros companheiros que arriscaram tudo. Já na terça-feira, a Alika prova mais uma vez que é uma mulher de fibra e percebe na hora que existe o dedo sujo e as digitais da Virgínia em toda essa confusão armada na delegacia, pois ela conhece bem o tipo de cobra com quem está lidando. Por sorte, o Tonho resolve agir com o coração e com a honra, colocando o peito na frente para defender a integridade da Alika publicamente, o que gera um misto de gratidão e emoção profunda que quase transborda nos olhos da nossa heroína. Só que a semente da discórdia plantada pela vilã já começou a dar frutos podres na cabeça da população local, que passa a rejeitar a Niara e a Alika de um jeito bem preconceituoso, cruel e totalmente injusto. A situação de isolamento social fica tão insuportável que o Viriato precisa intervir de forma enérgica durante a missa, dando um sermão daqueles na hipocrisia geral para tentar resgatar um pouco de humanidade naquelas pessoas tão facilmente influenciáveis pela fofoca. Imagina o clima pesado e o silêncio constrangedor dentro daquela igreja, com o padre apontando o dedo para os julgamentos precipitados de quem se diz santo, mas adora apedrejar o próximo sem ter provas reais nas mãos. O Viriato até tenta sugerir que a Virgínia se confesse para tentar limpar aquela alma carregada, mas ela prefere sustentar a pose de injustiçada, o que leva a Alika a perder a paciência e confrontar a vilã cara a cara, em uma cena que promete ser um verdadeiro divisor de águas.
Na quarta-feira, o embate de vontades entre Alika e Virginia continua sendo o centro das atenções, com a nossa protagonista questionando com firmeza cada vírgula das mentiras inventadas pela rival, que continua se achando a dona da verdade absoluta e intocável. Enquanto o amor tenta pedir passagem em meio ao caos, com a Ana Maria e o Manuel dançando juntos em um momento de rara leveza, o Mirinho mergulha na própria soberba e começa a achar que a Alika está interessada nele por puro delírio da sua cabeça oca. O ciúme dele em relação ao Tonho vira uma obsessão tão perigosa que o leva a cometer a baixaria de sabotar a carroça do rival, mostrando que ele não tem limites éticos quando se sente ameaçado por um homem de verdade. No lado mais sombrio e obscuro da história, o Gendal, que está sendo atormentado por pesadelos terríveis com a figura da Alika, resolve descontar toda a sua frustração acumulada no pobre Solimã. Ele joga o Pachá atrás das grades em condições desumanas para tentar arrancar informações à força sobre os próximos passos da resistência que o tira do sério. Agora eu pergunto para vocês, e quero sinceridade. Será que o Solimã vai ter força física e mental para resistir aos maus tratos pesados, ou o medo da morte vai acabar falando mais alto naquela cela úmida, fria e solitária? É uma situação limite que coloca qualquer ideologia à prova. Vocês não concordam que a pressão sobre ele é desumana? Chegamos na quinta-feira e o clima de corrupção sistêmica explode com o inspetor Botelho aceitando dinheiro sujo oferecido pela Graça e pela Virgínia, para confirmar a falsa culpa das nossas protagonistas perante a lei dos homens. O que as vilãs não esperavam, no entanto, era que o Adonis estivesse com os olhos bem abertos e atentos, sacando que existe algo de muito estranho e nebuloso acontecendo entre as duas madames e o oficial de polícia. Na prisão, o Solimã mostra que sua lealdade é algo inabalável e revela para o Xinua que apoia totalmente a revolução em Batanga, mesmo que isso custe a sua própria liberdade ou vida naquele lugar esquecido por Deus. Enquanto isso, a máscara de bom moço do Mirinho começa a trincar de vez quando a Mundica resolve soltar o verbo e revela para todos que foi ele o autor da sabotagem covarde contra o Tonho, deixando o rapaz em uma situação bem vexatória e humilhante diante de toda a sociedade. O Diógenes também começa a abrir os olhos para o caráter da esposa e resolve apertar a Virgínia para saber por que, afinal de contas, ela tá tão íntima de um inspetor de polícia assim, do nada. A tensão dramática é tão alta que a gente quase consegue sentir o cheiro do medo das vilãs de serem desmascaradas antes que o plano de incriminar a Alika seja concluído com sucesso pelo delegado. A sexta-feira traz aquela virada de roteiro maravilhosa de assistir, onde o inspetor Botelho, talvez por receio da presença vigilante e intimidadora do Adonis, ou por um resto de consciência pesada, afirma que as joias da Alika não são as roubadas. Ele declara a inocência das duas completamente, o que cai como um balde de água gelada nas pretensões das vilãs, que já cantavam vitória antes da hora. Imaginem o ódio contido e a frustração da Virgínia ao ver seu plano de destruição desmoronar na sua frente e ainda ter que lidar com a desconfiança crescente do Diógenes, que parou de acreditar em contos de fadas. Com a honra resgatada diante de todos, a Alika exige o respeito que merece por direito e o Miguel, percebendo o erro crasso que cometeu ao dar ouvidos a cobras, volta atrás e aceita alugar a casa para ela finalmente iniciar sua jornada empreendedora. Mas nem tudo é alegria e flores no campo, pois enquanto o Omar desperta de seu estado delicado para o alívio imenso do Xinua, a Salma acaba presenciando o Tonho e a Alika juntos e sente aquele impacto doloroso da realidade batendo forte no peito. Vocês acham que a Salma vai conseguir ter a grandeza de superar essa dor de ver o homem que ama nos braços de outra, ou ela vai se transformar em um obstáculo amargurado para a felicidade do casal daqui para frente? Para fechar a semana com uma carga emocional de tirar o fôlego de qualquer telespectador, o sábado começa com a Alika tentando ser o mais transparente possível e revelando para o Tonho sobre o interesse da Salma. Essa revelação gera um mal-estar generalizado e desnecessário, pois o Tonho fica magoado por sentir que a Alika não confia nele o suficiente para dividir seus segredos e sua verdadeira história de vida, o que mostra que a relação deles ainda é frágil. Enquanto a Graça leva uma bronca monumental do Casimiro e da Ana Maria por ter tido a coragem de furtar dinheiro da própria família para pagar o suborno,
o verdadeiro drama final se desenrola no silêncio mortal da delegacia. Com o apoio corajoso do Dume, o Omar consegue finalmente ter um último encontro com o pai. Uma cena de despedida carregada de uma emoção profunda e profética, que prepara o público para o pior dos cenários. Logo depois desse momento raro de afeto familiar, o silêncio do corredor é quebrado pelo som pesado das botas de um soldado que traz a notícia mais sombria de todas. O Soliman está morto. A partida definitiva do grande líder cai como uma bomba atômica em Batanga e encerra o capítulo com uma nuvem de mistério, injustiça e dor que vai mudar o destino de cada alma envolvida nesta história para sempre. Gente, eu confesso que ainda estou tentando processar essa morte impactante do Soliman e o tamanho do buraco que isso vai deixar na luta pela liberdade daqui para frente. É uma perda que dói no coração de quem acompanha e que com certeza vai transformar a Alika em uma mulher ainda mais determinada e perigosa para os seus inimigos. O que vocês acham que o Omar vai fazer agora que perdeu o pai de um jeito tão repentino, violento e suspeito dentro daquela cela de prisão? Será que ele assume o posto de liderança com sangue nos olhos? Ou o Jendal vai conseguir sufocar a revolução agora que o maior símbolo de resistência foi calado para sempre? Não esquece de deixar sua teoria detalhada aqui embaixo nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês estão imaginando para os próximos episódios dessa história que não para de nos surpreender a cada curva. E olha, se você não quer perder nenhum detalhe da vingança que está por vir e da queda definitiva da Virgínia, você já sabe o caminho. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar assim que eu trouxer as novas revelações quentes. Deixa seu like para fortalecer o nosso encontro diário, compartilha esse vídeo com aquele seu grupo de amigos que também é viciado e a gente se encontra muito em breve com muito mais emoções bombásticas.